Olha, essa casa de campo tem uma das cozinhas mais clássicas e também modernas, né, Pedro? Dá pra explicar esse conceito aí pra gente? Sim, enfim chegamos nessa área, né? Essa área, então, como a gente comentou antes, foi decorrente daquela ampliação que a gente fez na planta, né, como um todo. Então a gente conseguiu ter uma cozinha extremamente confortável, né? O conceito aqui foi de ilha, né? Porque como a gente tinha bastante largura, a gente conseguiu ter uma circulação em torno de toda essa ilha, uma circulação bem generosa, e a gente conseguiu uma cozinha extremamente funcional e prática e gostosa de receber amigos, né? Tem espaço para tudo, a gente tem uma cervejeira, a gente tem um refrigerador, tem todas as funções que a gente precisa dentro da cozinha estão colocadas aqui. Inclusive tem uma churrasqueira no fundo. Então, em decorrência desse espaço amplo que a gente tem, a gente conseguiu ter 3 bancadas, né? Uma na direita, outra na esquerda e a central. E para isso, eu acho de extrema importância, Diana, que a gente tenha a funcionalidade da cuba nesses 3 locais, sabe? Porque às vezes você quer despejar a louça suja num lado e aí você quer usar outra cuba para outra coisa e principalmente a cuba próximo ao fogão. É uma cuba menor aqui. É uma cuba menor, ele é só para atender aquela função de colocar uma água numa panela, de lavar uma colher que você está utilizando no preparo da refeição. Isso para mim é de extrema importância e isso é recorrente nos meus projetos, sabe? Eu acho assim, fundamental que a gente tenha essa função acontecendo dentro do espaço. Ô Pedro, a gente conversou agora há pouco com o André falando um pouquinho sobre a participação da Finger. Sim. E aqui nessa cozinha ela é bem marcante pelo tom dela. Exato, essa cor eu acho fantástica. Ela se tornou bastante coringa nos projetos que eu estou desenvolvendo agora, porque ela consegue, através da reflexão dos outros materiais que estão colocados dentro do espaço, ela consegue assumir uma característica diferente. Então a gente viu, né, lá no quarto das crianças, que no quarto da menina, que a gente conseguiu que ela tivesse um tom mais rosado, né, ele parece mais um salmão, e aqui ela já parece um tom mais bege, mais queimadinho, né, um bege um pouco mais escuro, um amarronzado. Então eu achei bem, assim, coringa nesse sentido, e ao mesmo tempo é um tom que está muito aconchegante, porque ele é quente, né? Fugindo um pouco dos cinzas, que são um pouco mais frios, aqui a gente consegue ter esse ar mais aconchegante, mais estilo casa de campo. A gente tem essa churrasqueira que é um dos pontos focais, mas também essa coifa que também serve de apoio para toda essa cozinha? Sim, essa coifa ela também foi colocada central, né? Porque aí eu criei esse eixo, são 2 eixos, né? Esse da sala que a gente viu anterior e agora esse eixo aqui grande da cozinha. A gente consegue com isso ter uma organização visual e essa grande coifa ali no meio, ela é bem bacana porque ela é funcional, você tira a panela dali de cima e dá todo o ar de casa de campo para o espaço. Agora, de que forma acontece a transição da área social para essa cozinha, Pedro? A ideia foi ter um espaço bem integrado, sabe? Da área social para a cozinha. Porque a cozinha acaba sendo um espaço social. E nisso, ao invés de fazer uma conexão muito direta, houve uma transição através desse arco, né? Eu acho que a gente vai pegar a mesma moldura que a gente tem nas portas e trazer para esse vão de passagem, cria uma moldura, né? E moldura esse acesso para a cozinha, que eu acho muito interessante. E isso, para mim, Diana, é um dos preceitos muito importantes do meu trabalho, sabe? Quando a gente fala de alto padrão em arquitetura, a gente fala de... Isso se assemelha muito à alta costura. É o nível de acabamento com que isso acontece. Então, você ter esse acabamento na virada é muito importante. Outro acabamento que eu acho bem importante de ressaltar é que eu faço muito uso do negativo, né? Aqui na região eu chamo de negativo, que eu chamo de tabica. Essa tabica acontece em torno de todos os ambientes. Onde tem mobiliário que encosta no teto, eu gosto muito de fazer um recuo também onde existe o mobiliário. Então vocês podem ver que o nível de acabamento fica bem interessante, porque essa sombra que a tabica faz na parede, ela acontece também na frente de todos os móveis. Então isso vai dando cada vez mais, né, para o olhar esse apontamento de que é um espaço de alto padrão. E aqui na cozinha faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vocês vão ver nesse nível de acabamento que isso fica muito interessante depois de aplicado. Pedro, parabéns pelo seu trabalho, do início ao fim, todos os detalhes. Essa casa é realmente um xodó. Eu poderia muito bem viver aqui, né? É linda, parabéns. Obrigado a vocês pela visita.